Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho ali sobre a origem do planeta Terra, como ele surgiu, que características são importantes a gente entender desse fenômeno de formação da Terra para entender a própria geografia e tudo que nós estudamos, certo? Então, fiquem atentos aí, ligados na nossa aula de hoje. O que a gente vai ter ali como objetivo? Entender como se deu o processo de formação da Terra e as transformações ocorridas ao longo da história do nosso planeta. Ele surge a partir do quê? O que explica o surgimento do nosso planeta? E como ele vai se transformando ao longo da sua história, né? Vamos entender se essa história é longa, é curtinha, relembrar tudo isso também, tá? Então, pensando juntos lá. Você sabe como surgiu o planeta Terra? Você lembra? Você já ouviu falar? Você tem ideia de como surgiu o nosso planeta? Por que esse assunto desperta tanto interesse? Por que as pessoas têm tanto interesse? Existem tantas pesquisas, tanta coisa desenvolvida para entender como surgiu a Terra. Então é bem importante a gente refletir sobre isso. Temos uma imagem aqui que já vai dar uma ideia do principal estudo, daquele estudo mais aceito para a explicação do surgimento da Terra e de outros planetas, outros astros do universo como um todo. Então, vamos entender um pouquinho juntos ali o que quer dizer essa imagem, o que ela traz para nós de referência em relação ao surgimento da Terra e do universo onde nós estamos inseridos, né? Onde a gente vive. Né? E aí o que nós vamos ter ali? Dessa formação da Terra. A busca pela compreensão de tudo isso, de como a Terra surgiu, ela é de longa data e existem pesquisas ali de como o universo atual surgiu, proporcionou já muitos debates, muitas pesquisas e muitas teorias a respeito do assunto. Então existem muitos estudos que tratam da questão do surgimento da Terra, certo? É um tema que desperta curiosidade no ser humano desde os tempos mais remotos e que também gera ali polêmicas, porque existem divergências ou diferenças de um estudo para o outro em relação a como a Terra surgiu, envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Vejam o quanto isso é amplo, não é uma coisa simples, é complexo demais para ser estudado. Existem estudos a respeito? Sim, existem aqueles que são mais aceitos, mas eles despertam muita polêmica em função de envolver ali questões religiosas, às vezes de uma religião para outra há diferenças no entendimento de tudo isso, e tá certo, tá errado? Na verdade, tudo que existe são estudos, são teorias, mas ninguém sabe exatamente se foi exatamente assim. Por isso que há essas divergências, há tanto debate e há diferenças de um estudo para o outro, tá? E aí o que nós vamos ter ali? Para estudar o tempo de formação da Terra, como que eu considero o tempo desde que a Terra surgiu, desde que o universo surgiu e as transformações que foram acontecendo no nosso planeta, eu chamo de tempo geológico. O tempo geológico ele é considerado a partir de milhares, milhões ou bilhões de anos. Então é um tempo muito longo para os nossos padrões, né, da vida humana. Quanto tempo vive um ser humano? 80 anos? 100 anos, quando muito? O tempo geológico é muito mais do que isso, porque a história da Terra é muito mais longa também. Então o tempo geológico ele faz referências ali a milhares de anos, a milhões de anos ou a bilhões de anos. Quando eu uso essa referência, eu estou falando do tempo geológico, certo? E aí, a principal teoria, o principal estudo, o mais aceito ali para explicar o surgimento do nosso planeta é a teoria do Big Bang, tá? Que é aquela ideia da expansão do universo, né? Que era algo que estava ali, uma energia concentrada num determinado ponto e que isso começa a se expandir. Alguns dizem a explosão, né, do Big Bang, e isso começa então a se espalhar, esses fragmentos, e vão
depois se juntarem outras partes do universo e vão formando ali os planetas, as estrelas, os satélites naturais como a Lua e assim sucessivamente, certo? Então, é a principal teoria ali, a teoria da grande explosão, que é a mais utilizada para explicar como surgiu o nosso planeta, tá? De acordo com essa teoria, aproximadamente 15 bilhões de anos, então estou falando aqui de tempo geológico, olha o tempo lá, 15 bilhões de anos. Era esse único ponto e que vai se expandir, esse material vai se expandir por um determinado espaço aí, que para nós é infinito, porque é o universo, né? Para nós não conseguimos chegar, saber se isso tem fim, se isso não tem fim. Então, para nós ele é infinito. Tamanha a grandiosidade de tudo isso. Nós, no planeta Terra, que para nós seres humanos é gigante, o nosso planeta, ele em muitos casos é um pontinho apenas nesse universo maravilhoso aí, gigantesco, né? Então essa teoria vai explicar como surgiram os planetas e principalmente na ideia da aula de hoje é como surgiu o planeta Terra, tá? E aí, a Terra dessa forma seria resultado do acúmulo de poeira cósmica e fragmentos gerados por essa grande explosão, assim como os outros astros aí do universo. O planeta, então esses materiais se atraíram, se compactaram, formando o planeta em que vivemos. Estudos geológicos indicam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade aproximada do nosso planeta. Eles estudam algumas rochas, alguns materiais e algumas pesquisas ali para entender aproximadamente a origem de tudo isso, certo? Perguntinha lá. Qual a teoria que explica a origem do universo por meio de uma grande explosão que espalharia material cósmico fragmentado? Como é o nome dessa teoria que a gente acabou de falar? Respondam bem rapidinho, a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção do nosso exercício ali, bem tranquilinho, bem fácil, era só para vocês pensarem nessa parte inicial, né? A teoria que explica a origem do universo e também do nosso planeta, quem respondeu ali a letra A, teoria do Big Bang, está correta a resposta, tá? Então, a respostinha ali, as outras não tinham a ver com isso que nós falamos até aqui. Esta é a teoria principal ali para a explicação da origem do planeta Terra e do universo como um todo, tá? A análise de rochas e a descoberta de vestígios muito antigos de animais e vegetais são as principais referências. Então, eles estudam algumas rochas, estudam restos de animais e vegetais. Como é que são chamados esses restos de animais e vegetais utilizados para o estudo da origem do planeta e da idade do nosso planeta? São chamados de fósseis, certo? Esses materiais são encontrados em algumas partes do planeta, em várias partes do planeta, e aí eles são estudados para entender desde quando estão ali e o que tem a ver com a origem do nosso planeta e com as transformações que ocorreram ao longo da história do nosso planeta. Eles permitem, então, compreender as mudanças, né? E aí nós vamos ver agora um quadro que eu trouxe aqui no próximo slide para vocês, para entender o que mudou no planeta. Então, esses estudos aqui, que falam dessas mudanças, a partir das rochas e dos fósseis, eles vão mostrar para nós ali características e mudanças ao longo da história do nosso planeta, certo? Então, vamos pensar juntos ali no quadro. Então, nós temos ali no centro desse nosso desenho aqui, né, desse nosso esquema, a formação da Terra.
Então, a origem lá, há 4,5 bilhões de anos atrás, nós vamos ter ali o material da grande explosão lá que foi se juntando e há mais ou menos 4,5 bilhões de anos nós vamos ter ali um formato do nosso planeta. Então, a partir daí eu vou ter o começo da nossa história. Aí ali, primeira coisa, nós vamos ter a solidificação, então esse material vai se resfriar, porque ele era quente, em altas temperaturas, como se fosse a lava do vulcão, né? Aí ele se resfria e vai formando as primeiras rochas do planeta. Então, as rochas mais antigas, por isso que eles estudam as rochas, porque tem a ver com essas referências ali muito antigas da história do nosso planeta. Aí depois nós vamos ter lá, continuando aqui, há mais ou menos 2,7 bilhões de anos, as formas primitivas de vida. Então, nós começamos a ter ali algumas características de algumas espécies de vida ali, né? Bem primitivas do nosso planeta. E aí tudo vai se modificando ali, vão surgindo há 2 bilhões de anos outras formas de vida e o processo vai se alterando, ali surgem algas e bactérias, 1 bilhão de anos ali nós vamos ter essas mudanças. Aí, há 600 milhões de anos atrás, nós vamos ter ali o surgimento da trilobita, por exemplo, que é um animal pré-histórico, vamos dizer assim, que existem os fósseis de referência disso. Então, ali há 600 milhões de anos, aí nós vamos ter rochas sedimentares antigas também que se formaram ali há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Então, as rochas mais antigas do planeta são as rochas magmáticas. Por quê? Porque foram as primeiras, a primeira parte do planeta a se resfriar. Quando se resfria esse material quente, ele vai formar um determinado tipo de rocha, que a gente chama de rochas magmáticas. Só mais tarde é que eu vou ter lá a formação das rochas sedimentares, certo? E aí vão surgindo ali peixes já, né, um pouco maiores. Mais tarde ali surgem plantas terrestres, os anfíbios, os insetos, os répteis. Olha quantas mudanças vão acontecendo no nosso planeta ao longo da sua história. Depois nós vamos ter lá o surgimento de mamíferos, plantas e sementes, os dinossauros neste período aqui, de 180 a 150 milhões de anos atrás, né? Os últimos dinossauros aqui, um pouco antes dos 65 milhões de anos atrás, então eles viveram um período bem longo no nosso planeta, né? Aí começam a surgir lá montanhas, né? As montanhas mais recentes, outras espécies de animais, mais montanhas, vegetação, olha que interessante. E aí, conforme o planeta é dinâmico e vai se alterando ali, nós temos surgindo novas paisagens, né? Até chegar aqui a mais ou menos 1 milhão de anos atrás, quando surge lá o ser humano. Então, nós somos nessa ideia aqui de formação da Terra e de transformações, os últimos a chegar, certo? E os que mais transformam esse meio, né, chamado planeta Terra. Então, bem bacana a gente ver isso. E agora vamos estudar em detalhes ali cada um dos períodos e das eras que está organizada ali essa ideia de surgimento e transformação do nosso planeta, né? Então, o que que nós vamos ter? O período chamado pré-cambriano, que é lá no comecinho, quando, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se resfria, né? É uma era chamada de azoica, que quer dizer sem vida, não tinha vida, era tudo muito quente, temperaturas elevadíssimas ainda ali, desse material se resfriando, então, sem vida. A Terra continua se resfriando e aí nós vamos ter as primeiras formas de vida ainda no período chamado de pré-cambriano. Neste momento nós vamos ter ali uma parte chamada de arqueano, que é da vida arcaica. E mais para frente ali, concentração de gases que são importantes para a vida na atmosfera, a vida nos oceanos, bactérias e algas, e aí a gente chama ali de proterozoico, que é vida elementar, essas formas de vida aqui. Então, no período pré-cambriano, nós vamos ter essas características, que é o período mais antigo da história do nosso planeta. Aí a gente vai ter ali uma perguntinha agora, leiam com atenção, depois quando a gente voltar, eu faço a leitura junto com vocês, leiam, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção da atividade, vamos fazer a leitura juntos agora. A idade oficial da Terra aceita atualmente é de quanto tempo? Era o que vocês tinham que responder. Essa idade é calculada a partir dos meteoros que caíram no planeta, pois a superfície terrestre está em constante mudança, crescendo, se modificando, se destruindo, sendo por esse fato difícil precisar com exatidão a idade real ali do nosso planeta, né? Por isso usam-se os meteoros como uma das fontes de dados para entender a idade do planeta. Mas a partir do que nós falamos na aula, qual é a idade do nosso planeta ali aproximada? 4,5 bilhões de anos, certo? E aí continuando lá com aquelas eras, né, e períodos e as mudanças do planeta. Então nós vamos ter a era paleozoica, que é da vida antiga. Ali nós vamos ter os primeiros anfíbios e répteis, as primeiras espécies vegetais, formação dos primeiros ambientes terrestres ali. Então são as mudanças que vão ocorrendo nesse período ali chamado de era paleozoica, onde era considerada a vida antiga, por isso esse nome, certo? Surgem ali moluscos e as primeiras espécies de peixes nos oceanos também nesta era, tá? E aí nós vamos ter lá ainda as eras mesozoica, que é vida intermediária, por isso mesozoica, tá? Isso que quer dizer a palavrinha. Surge ali a vegetação de grande porte, então árvores maiores. A princípio tinha só a vegetação rasteira, nesse momento aqui a gente já vai ter as plantas se desenvolvendo mais, né? Espécies de aves e mamíferos, e no final desta era vivem mamíferos, aves e os enormes répteis que eram os dinossauros. Então na era mesozoica, tá? Nós vamos ter ali os dinossauros em ascensão, né, dominando o planeta nesse período. E a era cenozoica, que é chamada de vida recente. Definição ali dos contornos dos continentes, então, a partir daquela ideia de movimentação das placas tectônicas, é nessa era que nós vamos ter desenhados os continentes do jeito que eles estão distribuídos atualmente, certo? Então, veja quanto tempo demorou. Surgem cadeias de montanhas, como a gente já tinha falado, ocorrem as glaciações, que são aqueles períodos de temperaturas mais baixas no planeta Terra, o planeta mais gelado, né? Da era do gelo. Desenvolvimento de várias espécies de mamíferos, entre eles o ser humano. Estamos vivendo hoje na era cenozoica. Então, qual era dessa idade do planeta que estamos vivendo? Era cenozoica, certo? Importante pensar ali. E aí mais uma atividadezinha para vocês realizarem. Que características durante a transformação do planeta ajudaram a favorecer o desenvolvimento da vida? Responda e a gente já volta para corrigir.
voltamos então ali com a correção para vocês da atividade. Então, pensando em tudo que nós falamos, características durante a transformação do planeta que ajudaram a favorecer o desenvolvimento da vida. O que ajudou nesse processo de origem e transformação da Terra? Essas mudanças que ocorreram e que ajudaram no desenvolvimento da vida, das alternativas que nós colocamos aqui. Então, pensando juntos lá, o resfriamento lento do planeta, formação de uma atmosfera e a água no estado líquido. São os principais fatores que ajudaram ou que favoreceram ali o desenvolvimento da vida no nosso planeta. É bem importante pensar e saber isso, porque tudo que a gente estuda ali na geografia está ligado a esta parte inicial de formação do planeta. Porque geografia, ou seja, é estudar a Terra e todas essas características. Mas para a gente entender como está hoje que a geografia estuda, nós temos que relembrar um pouquinho de toda essa história do nosso planeta, tá? Então a resposta certa ali, quem colocou letra A, tá bem certinha a opção que vocês escolheram, certo? E aí, o que nós aprendemos na aula de hoje? A história de formação da Terra e as características de cada período dessa formação. Então, que características que a Terra tinha em determinado momento quando ela surge, e aí como isso vai se modificando, se transformando ao longo da sua história, que elementos novos que vão surgindo, que espécies novas que vão surgindo em cada era, em cada período, e que vão fazendo essa transformação do nosso planeta. E que as espécies vão se modificando ao longo dessa história, vão se tornando seres mais complexos e que lá no finalzinho, né, os últimos a chegar foram os seres humanos. Foi o ser humano a chegar como um organismo vivo extremamente complexo, certo? No nosso planeta. Então, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.